Nesta primeira parte da aula, a gente vai tratar de um conceito chamado taxa diabática e da estabilidade atmosférica. Você escuta falar, a atmosfera está mais estável, instável, afinal, do que se trata isso, né? Então, vou só relembrar aqui rapidinho algo da aula passada, que é o gancho para poder conceituar isso aí. A gente tratou na semana passada, na outra aula, de ciclo de vida de um cumulonimbus, a nuvem introdutória, digamos assim, quando a gente estuda as nuvens. Então, essa situação que a gente tem aqui, vou colocar o ponteiro. Bom, essa situação que a gente tem aqui é um dia, você vai dizer assim, é um dia de bom tempo, um dia de céu limpo, todo ensolarado, né? O céu azul. E aparentemente não está ventando muito. E a gente tem um apelido para esse tipo de dia, para esse céu aqui, né? É o céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro, na verdade, é uma piada de aviador, né? Uma piadinha engraçadinha. Por quê? Porque o brigadeiro é um sujeito de alta patente, né? E normalmente já tem uma certa idade, né? Então, para o cara poder pilotar um avião sem riscos, né, digamos assim, tem que voar com um céu desse tipo aqui, sem nuvens e sem muitos problemas, né? O mais favorável possível. Então, para nós aqui é uma espécie de paradigma, que é a ideia de que, apesar de não estar vendo nuvens, nem aparentemente estar vendo vento em escala regional, e nada que seja muito significativo em termos de ventilação, a gente sabe que a radiação solar incidindo sobre esses objetos que estão aqui, com propriedades muito variadas, alguns absorvem mais, outros absorvem menos, o material tem uma temperatura menor, então consegue reter mais energia, outros menos, enfim. Então, essa variedade de materiais que compõem a superfície faz com que o aquecimento delas sobre o Sol seja muito variado também. Ao mesmo tempo, você vai ter variações de temperatura. Faz com que o ar que esteja em contato aqui com essas superfícies também tenha variações de temperatura. E isso acaba produzindo o quê? Uma turbulência nessa camada superficial da troposfera que está junto à superfície. Então, ainda que eu não esteja vendo, bolhas de ar ou bolsões de ar, porções de ar que estão aqui embaixo tendem a subir e a ar que está em cima a descer. A gente conceituou isso na semana passada, usando uma ilustração que eram as térmicas, né? Bolsinhas de ar, correntes de ar quente subindo. Nessa situação que a gente está vendo aqui, eu não tenho nenhuma nuvem, né? Então, como eu não tenho a nuvem, eu não tenho indicador visual de que isso esteja acontecendo, né? Então, precisaria outra coisa mais sutil para poder perceber essa movimentação, né? Então, a olho nu, a gente tem a impressão que está tudo calminho. Mas é realmente a situação em que o ar está mais tranquilo, né? O céu mais tranquilo é esse aqui, o céu de brigadeiro. Às vezes, mesmo num dia que você tinha, durante um período, o céu de brigadeiro, ou não, às vezes nem chegou a ter o céu de brigadeiro, não chegou a estar tão tranquilo, mas em algum momento, parcelas de ar conseguem chegar num determinado nível em que começa a haver condensação. O ar fica saturado e começa a haver condensação. Então aí a parcela se torna visível, né? Isso aqui a gente dá o nome de cúmulo humilis, né? Cúmulos humildes. E se esse processo for persistente, né, você começa a ter cúmulos humilis que, na verdade, começam a durar bastante tempo, né? Muitos minutos, às vezes mais de uma hora. A gente chama esses cúmulos de cúmulos medíocres. Por que medíocres? Porque eles não conseguem ainda produzir chuva, nada disso, mas já são persistentes, né? Mais ou menos que nem adolescentes, digamos assim, que são bebezinhos. Analogia engraçadinha, mas funciona. Aqui é o cúmulo com gestos. É quando a nuvem começa a crescer já sustentadamente, né? Ela começa a crescer, 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 crescer.
na vertical. Né? Então significa que uma porção grande de ar aqui embaixo está entrando, está subindo aqui. Isso aqui chama cúmulo congestos. Mais para frente, em algum momento, o topo da nuvem chega no limite da troposfera, que é essa porção, com a estratosfera, que é daqui para cima. Então a nuvem tem muita dificuldade de se desenvolver além desse limiar aqui, né? Esse limite entre a troposfera e a estratosfera, e ela tende a crescer lateralmente. Essa situação é a situação que começa então a haver a precipitação, porque a velocidade de ascensão da nuvem começa a diminuir. Grandes porções de gotas e de gelo que estão aqui dentro começam a descer e vir em direção à superfície. A gente tratou isso então como uma espécie de ciclo de vida. As imagens, né? Todo mundo já viu isso na vida, né? A gente está só dando nomes para coisas que a gente já conhece, né? Então, isso aqui, ó, um monte de cúmulos úmiles, todos niveladinhos, porque tem um nível lá que a gente chama de nível de condensação, em que começa a ver a temperatura é baixa o suficiente para ver condensação. No momento que está céu de brigadeiro, aparentemente as parcelas de ar não estão chegando nessa altitude ainda. Né? Mais para adiante, a gente tem então nuvens um pouco mais persistentes, são os medíocres, que podem um ou outro evoluir para um cúmulo com gestos. Né? Esse topo aqui está crescendo rapidamente. Você fica olhando a olhos nus assim, na sua frente. Você olha para a nuvem e fica vendo, e você percebe aqui que está crescendo assim na sua frente. Você fica vendo em tempo real a formação dela. E quando chega lá em cima, ela é obrigada a espalhar e despeja. Ocorre a precipitação, pelo menos de água em forma de gotas. O gelo depende se ele derrete no meio do caminho antes de chegar aqui na superfície. Né? Aí, quando consegue chegar, a gente chama de granizo. O que importa para a gente aqui é só a ideia de que há uma continuidade. Né? A gente dá nomes diferentes para diferentes estádios aqui, né? Mas um contínuo, né? De situações possíveis. Agora, você sabe muito bem que de um dia para o outro varia muito isso daí. Né? Então você tem dias em que essas nuvens do tipo cúmulo se formam e se aprofundam bastante e chegam a produzir precipitação, e tem outros dias que não. Você também sabe que tem épocas do ano em que é mais propício acontecer a formação desses cúmulos nimbus. A sua vivência mesmo, você sabe, né, que isso acontece mais na primavera, no verão, e no nosso inverno eles são menos frequentes. Né? Então, se você quiser ter um céu de brigadeiro, da sua memória mesmo, você puxar da sua memória, você vai perceber, é mais comum no inverno, né, no nosso inverno aqui. E as nuvens de tempestade são mais comuns no verão. Tá certo? Essa é a sua vivência, é isso mesmo que acontece. Agora, por quê? Né? Quer dizer, por que tem essa variação? Né? Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é a ideia de chamar de profundidade. Né? Como assim profundidade, professor? Profundidade é quando eu vou para baixo. Não, não é. É que é assim, ó, que é assim. Você está na superfície olhando para um oceano de ar, a gente fala, que é a atmosfera. Né? Você tem um oceano de água no estado líquido, que é da superfície para baixo. Dessa superfície para cima, a gente trata a atmosfera como um oceano também, um outro fluido, né? Mas pode ser tratado assim. É muito comum na área a gente tratar assim. Então, quando a gente fala de atmosfera, na nossa seara, quando eu falo profundidade, é a distância em relação à superfície da Terra. Né? Quer dizer, quanto maior a altitude, mais profundo. Né? Então, quando a gente trata as nuvens como nimbos, as térmicas, enfim,
a gente usa uma conceituação abstrata, que é... Imagine um balão de ar quente. Não é? Tanto aqui a figurinha do balão de ar quente para a gente tentar abstrair o essencial aqui. O balão de ar quente, ele funciona por causa da cestinha? Não, precisa da cestinha. Funciona por causa do operador aqui? Não, não precisa do operador para funcionar. O balão de ar quente sobe, o que faz ele subir, né? A cordinha aqui que está amarrando? Não, também não é, pode tirar a cordinha. E o tecido? Ah, não, também não é. É um balão de ar quente, já está dito, né? O essencial aqui, para entender de forma abstrata e conceitual como é que funciona um balão de ar quente, é o ar quente. Esquece tudo isso aqui, ó. Então a gente está aqui, né? O sol de brigadeiro e tal, e a gente tem que olhar para isso aqui e falar assim, não, o que eu tenho aqui é simplesmente uma porção de ar que está dentro da própria atmosfera, só que ela tem uma particularidade, ela tem o que distingue ela do entorno é a temperatura. A temperatura interna é maior do que a temperatura externa. Esse é o princípio do balão de ar quente, é assim que ele funciona. Tem parcela de ar que está aqui dentro, tem que estar uma temperatura maior do que a do ar de fora. É assim que funciona. Então, a gente diz que o balão de ar quente sobe. Eu estou representando então aqui uma parcela de ar, essa bolinha, qualquer forma que eu colocar serviria, mas eu escolhi aqui uma bolinha, só para representar a ideia de parcela. Entenda, não é o que quer dizer que isso seja a forma exata, não é isso, é um conceito, né? Um conceito abstrato. Uma parcela de ar, só para distinguir que essa parcela né, é diferente do entorno. Então a parcela sobe, tá vendo? Uma setinha indicando isso aqui. E a temperatura interna maior que a externa. A temperatura externa, a temperatura interna. Então, essa é a explicação. Se a temperatura interna é maior que a temperatura externa, o balão sobe. É assim que a gente... Esse é o caminho do raciocínio aqui. Tá tudo bem? Então, já tudo que é acessório aqui, tudo que é acessório, tudo é acessório. A cor, a lona, cordão, operadora, cestinha, tudo é acessório, até a chama é acessória. A única coisa que me importa aqui é ter uma parcela de ar cuja temperatura é maior que a temperatura externa. Então a gente vai começar a tratar o balão de ar quente só com isso aqui, ó, tá vendo? Essa é a analogia inicial para a gente definir ou criar a ideia, o conceito de a ideia de parcela de ar. Qual o tamanho da parcela de ar, professor? Isso é irrelevante, né? Desde que ela seja distinta. Pode ser uma parcelinha, coisa miudinha, pode ser uma parcelona, coisa muito grande. O que importa é que uma propriedade seja diferente, dentro e fora, né? Vamos lá, como é que é o raciocínio aqui do balão do ar quente? Como é que a gente entende isso? Então, a gente já definiu a ideia, né? Já disse qual é a ideia. Então, tem uma parcela de ar aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Está escrito aqui, são 3 passos do raciocínio. Então, se a temperatura interna é maior, ao longo da superfície de contato, o ar de dentro empurra o ar de fora. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma parcela de ar. O ar de dentro está numa temperatura, está escrito aí, né? O ar de dentro, temperatura interna maior que a temperatura externa. Então, o que acontece? Se você lembrar lá, o conceito de temperatura, uma maneira de entender a ideia de temperatura na escala molecular, né? É imaginar que temperatura é a agitação, digamos assim, dessas moléculas, a energia cinética delas.
Então, imaginar que as moléculas de ar estão vibrando aqui dentro, batendo umas nas outras, etc. Isso é o que a gente chama de temperatura. Quanto maior essa agitação, maior é a temperatura. Então, se eu disser que a temperatura interna é maior que a externa, significa que as que estão aqui dentro estão muito mais agitadas, muito mais animadinhas do que as que estão do lado de fora. Qual a consequência? Essas que estão por dentro vão batendo aqui, ó, e elas acabam empurrando com muito mais eficiência, né? Essas colisões, essas batidinhas, as que estão do lado de fora. E de tal forma que o limite entre elas, né, essa fronteira, essa região de fronteira, de limite entre o lado de dentro, que a gente está chamando lá de dentro e o lado de fora, vai andando. Por quê? Porque essas que estão aqui dentro vão empurrando as que estão do lado de fora, porque estão menos animadas. E vai, certo? Então veja, essa é a primeira parte do raciocínio, de que se a temperatura aqui é maior do que a de fora, tem uma tendência a haver essa fronteira aqui caminhar para fora, né? Ou seja, a segunda parte do raciocínio aqui, ó. Isto faz aumentar o volume da parcela. Concordam? Se eu pego essa parcelinha de ar e a fronteira dela aqui, né, tende a andar, né, o volume total da parcela aumenta. Ela está ocupando mais espaço do que estava antes. Como a massa interna continua a mesma, a densidade diminui. Concorda? Eu não coloquei mais massa aí dentro, a gente não colocou mais moléculas, nem tirou moléculas daqui de dentro. Então, a parcela expandiu, ela ficou um pouco maior em termos de volume, mantendo a massa. O que tem aqui dentro é a mesma quantidade de matéria, né? A mesma massa. Então, se eu mantive a massa e aumentei o volume, a densidade diminui, né? Fica menos denso. Poxa, então vai criar uma situação curiosa, né? Porque eu tenho uma parcela de ar cuja densidade é um pouco menor do que a densidade de fora. Né? Quem produziu isso? Por que isso aconteceu? Foi a expansão da parcela. Né? Finalmente, a gente vem aqui, a terceira parte do raciocínio aqui. Se a densidade interna é menor do que a externa, vai surgir uma força para cima, chamada empuxo. Você deve lembrar lá que a gente atribui uma piadinha, uma anedota histórica, né? A descoberta dessa força, ou a formalização dela como conceito, ao Arquimedes, né? A explicação explica uma coisa boia, né, por exemplo. Então, essa parcela de ar sofre uma força para cima pelo fato dela ter uma densidade um pouquinho menor que a de fora. Esse é o princípio do balão de ar quente. Então, tudo isso aqui se resume a empuxo. Então, vamos agora continuar com os nossos raciocínios mais abstratos. Então, vamos lá. Já sumimos com o balão, né? Não tem mais balão de ar quente, só tem o ar quente. Mas acontece que, então, a gente está tratando de parcelas. Bom, então eu tenho três situações possíveis aqui do ponto de vista abstrato. Óbvio que isso vai ter no mundo real também, porque a gente está falando disso aqui, né? Isso é para poder pensar. A gente depois tem uma situação que é assim, ó. Os três casos são parcelas de ar imersas no ar. Caramba, mas que coisa, né? Olha só, parece que tá uma coisa estranha, velho. Parcela de ar imersa no próprio ar, sem não ter um saquinho plástico separado, né? A ideia é isso aqui consiga existir por algum tempo, né? Óbvio que isso não consegue ser uma coisa permanente, né? Então, imagina, sei lá, um cúmulo úmilis, por exemplo. Durante algum tempo isso aqui se caracteriza dessa forma, né? Posso pensar assim. Ó, então, uma parcela de ar que a temperatura interna é maior que a externa, que é o que a gente estava vendo agora do balão de ar quente, né? Então, a tendência é que surja uma força para cima
e a parcela de ar então sobe. Então, quando a temperatura interna é maior que a externa, a parcela tende a subir. Se a temperatura interna, vamos para aqui primeiro, se a temperatura interna for menor que a temperatura externa, ou seja, o contrário, né? Se o ar aqui dentro estiver um pouquinho mais frio que o ar de fora, vai ter uma situação ao contrário, né? Neste caso, o que vai acontecer? O ar que está no entorno vai forçar um pouquinho, vai empurrar um pouquinho, e a bolinha, a parcelinha de ar fica um pouquinho menor. Aí a densidade aumenta e o empuxo vai ao contrário, né? É uma força para baixo. Tá? Então, quando a temperatura interna é maior do que a externa, parcelinha de ar mais frio, qual é a tendência? A tendência é descer. Então, quando a temperatura é maior, tende a subir, a temperatura é menor, tende a descer. E quando a temperatura interna é igual à externa? Ora, professor, ora, professor, isso só existe no mundo da abstração, né? Porque, veja bem, se a temperatura interna é igual à externa, eu estou dizendo que o que distingue dentro e fora é a temperatura, então não há distinção nenhuma, essa fronteira, na verdade, não existe, só existe na cabeça do professor, né? Então, isso aqui, na verdade, significa, é uma situação que não existe a individuação da parcela, né? Então, não tem parcela de ar nenhuma aqui, né? Muito bem, então agora vamos adicionar um pouquinho mais de informação. Agora estamos realmente pensando em parcelas de ar imersas no ar. Então, nesse diagrama aqui, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui embaixo a superfície da Terra, e aqui eu estou me afastando da superfície. Do lado de cá, na esquerda, nós temos uma escala hipotética qualquer, mas é em metros, altitude. Então, 0, 1.000 metros, 2.000 metros, 4.000 metros. Do lado de cá, nós temos uma outra escala que está em pressão. Pressão do ar. Faz sentido? Ó, vou estar colocando aqui só um exemplo, né? 1.000. Aqui 1.000 unidades de pressão. E conforme eu vou subindo, essa pressão vai diminuindo. Faz sentido? Faz, né? Aqui, ó, eu tenho todo o peso, né? Toda a massa da atmosfera acima de mim. Eu estou aqui, subi 1.000 metros, agora já foi, pela nossa escala aqui, foi uma parte, né, da matéria, né, uma parte dos gases da atmosfera já ficaram para baixo. Então, agora eu tenho o peso de uma coluna de ar aqui menor. Então, a pressão é menor. E conforme eu vou subindo, então, a pressão vai diminuindo. Certo? Então, isso aqui é só fazendo aqui, eu tenho duas escalas, uma na esquerda e na direita. Isso aqui é só o relacionamento entre elas aqui. Se fala 3.000 metros nessa figura, são 700 milibares. Mais para frente na outra aula a gente vai esmiuçar melhor esse negócio de milibar aqui. Uma unidade de pressão. E agora você imagina o seguinte, eu tenho aqui uma parcela de ar e ela está a 10 graus. Nessa altitude de 1.000 metros ou 900 milibares, né? Tanto faz aqui, se chamar falar uma coisa ou falar outra. Então, a 1.000 metros de altitude ou 900 milibares, nessa figura, o ar está a 10 graus. Agora nós vamos fazer um exercício abstrato aqui, né? A gente vai fazer um trabalhinho de Deus, um trabalho divino. A gente vai pegar aqui, ó, fazer uma mágica. A gente vai pegar aqui uma parcela de ar que está aqui nessa altitude a 10 graus e levar ela mais para cima. Agora veja, a gente vai fazer uma mágica dupla. A gente vai não só levar para lá, para uma outra altitude, ou seja, ela estava em 1.000, agora eu levei ela, né, forcei ela, vamos levar, vamos colocar lá em cima, vamos ver o que acontece. Então, a gente
levou de 1.000 para 2.000 metros. Bom, a primeira consequência que a gente teria aqui é o seguinte, você vai concordar comigo. Quando eu estava aqui embaixo, né, 1.000 metros, a pressão era 900. Quando eu trouxe a parcela de ar para cá, o que aconteceu? Agora a pressão externa é menor. Se a pressão externa do lado de fora é menor, o que vai acontecer com as moléculas de ar que estão aqui dentro? Elas vão ter um alívio, né? As que estão do lado de fora vão empurrar um pouco menos aqui para dentro, vão deixar de forçar tanto a parcela de ar. Então, o que vai acontecer? As moléculas que estão aqui vão acabar indo para fora, vão empurrando um pouquinho, e o limite da parcela de ar aumenta, né? Vai para fora. Então, o que vai acontecer? O volume da parcela de ar aumenta. A gente descreve um processo desse tipo, a gente chama de um processo adiabático. É uma situação idealizada, mas que vai ser muito útil para pensar a atmosfera. O que é uma transformação adiabática? É quando a gente transforma, né, as propriedades de um sistema sem que haja troca de energia com o exterior. Como é que é, professor? Imagina o seguinte, imagine que eu não estou tirando nem colocando energia nessa parcela de ar. Eu só mudei ela de posição, eu só mudei as condições externas que forçam ela. Então agora eu aliviei a pressão. A consequência de ter aliviado a pressão é aumentar o volume. Agora o que acontece aqui? Você deve lembrar disso também lá, que tem uma relação entre a pressão, volume e a temperatura no gás. Se eu diminuir a pressão e aumentar o volume, necessariamente a temperatura vai diminuir. Se você pensar na escala molecular, significa agora as moléculas do ar colidem umas com as outras um pouco menos, porque aumentou o volume. Elas têm mais espaço para circular, a gente pensa assim. Se eu medir a temperatura com um termômetro, né, aqui e aqui, essa transformação adiabática que eu processei aqui na parcela de ar, teve como consequência o que? A redução da pressão, aumento do volume e redução da temperatura. Ou seja, o que você tem que enxergar é que a gente diminuiu a temperatura de uma parcela de ar sem precisar tirar energia de fato de dentro da parcela. Esse aqui é a sacada aqui, que isso é uma coisa que é muito difícil espontaneamente uma pessoa sacar isso só com o senso comum. Não é? Aqui a gente precisa de uma ajudinha da ciência para pensar. Olha só, ó, eu esfriei, essa é a consequência, né? Aparentemente, se eu tiver com um termômetro, do ponto de vista sensorial, o que é? Houve uma redução grande na temperatura aqui no nosso exemplo, 10 graus de redução na temperatura, sem que eu tenha, sem ter que tirar a energia da parcela de ar. Como é que foi isso? Houve um alívio da pressão, né? Por redução da pressão, diminuiu a temperatura. Essa é a transformação adiabática aqui, nesse caso. A gente faz a mesma coisa de novo. Ó. Eu pego a parcela de ar e levo para 3.000 metros agora, mais 1.000 metros para aqui, para cima. Aumentei a profundidade na atmosfera. Né? Olha lá, agora diminuiu mais 10 graus. Depois de novo, mesma coisa, mais 10 graus. Então olha só o que aconteceu. Eu peguei essa parcela de ar que estava aqui a 10 graus Celsius, andei com ela, né? Levei ela 3.000 metros mais para cima, houve uma redução grande na pressão atmosférica, um aumento grande aqui no volume e uma redução muito grande na temperatura. Isso aqui é chave para entender uma série de coisas, né? Esse raciocínio aqui. Então perceba, dá para diminuir a temperatura, uma redução muito significativa, sem, né, para isso eu nem precisei tirar energia ou colocar energia. Okay?
Então esse é o raciocínio que a gente está fazendo, uma transformação adiabática. É com esse raciocínio que a gente pensa e vai aplicar ele quando está ali pensando nos cúmulos nimbus, por exemplo, né? Nos cúmulos, enfim. A condensação é possível porque eu pego uma parcela de ar e faço ela subir dentro da atmosfera e conforme ela vai subindo, a temperatura dela interna vai diminuindo, né? Sacou? E quando eu diminuo a temperatura, em algum momento, né? Em algum momento, eu vou no diagrama psicométrico chegar na saturação. Espero que você lembre. Vou mostrar aqui de novo para a gente lembrar. Então, está aqui de volta o diagrama psicométrico. A gente já tinha visto antes na aula de condensação. Então, aqui nessa escala, a umidade absoluta. Aqui é a temperatura do bulbo seco. O azul, a temperatura do bulbo úmido. E as linhas vermelhas representam a umidade relativa. Então, a gente enfatizou isso bastante naquela aula, que podia partir aqui de uma situação qualquer, com ar saturado. E se eu aumentasse a temperatura, nesse diagrama eu estou andando para cá, né? Aumentar a temperatura significa andar para cá. Então, se eu aumentar de 20 graus para 35 aqui, ó, por exemplo, eu vou estar chegando já em um pouquinho mais de 42% de umidade relativa do ar. Ou seja, o ar fica longe da saturação. E se eu fizer o contrário, né? Eu estou com o ar a 30 e tantos, e 35, e andar para cá, né? Se eu esfriar esse ar, né? Se eu reduzir a temperatura, eu vou chegar a um certo momento que eu vou bater aqui, ó, chegar em 100% de umidade relativa. E a gente já discutiu que não tem como sair andando para cá, né? Por quê? Porque esse excesso aqui, né, de água vai condensar, né? E quando ocorre a condensação, então começa a diminuir aqui, ó, começa a descer. Então, na verdade, no mundo real, lá dentro das nuvens, né? Você bater aqui, aparece a nuvem e aí começa a acontecer o excesso de água, né? Se continuar diminuindo a temperatura, começa a ter que andar por aqui assim, né? O excesso de água vai condensando e congelando, né? O que a gente estava lá aqui no slide anterior falando, dizendo o seguinte, é que conforme uma parcela de ar, sei lá, mesmo que ela estivesse lá, por aqui, né? Se ela vai esfriando, né? Sempre que você levanta a parcela de ar, né? Ela sobe dentro da atmosfera, vai ocorrer uma redução na temperatura por transformação adiabática. Então, ela vai resfriar necessariamente. Então, é só uma questão de chegar até a altitude em que a temperatura reduz o suficiente para bater aqui, né? Para chegar em 100%. Eu nem preciso, para isso, tirar propriamente energia. Pode até estar acontecendo, é muito comum que esteja, né? Haver perda de energia por irradiação, por exemplo, por outros processos, mas mesmo sem considerar a perda de energia, só com a descompressão, a gente já vai ter redução de temperatura e muito comum que seja suficiente para bater aqui, para chegar no ponto em que tem a condensação. Então, do lado de cá, a gente tem essa figura, ela tem duas partes, que é só uma coisa mais ilustrativa, né, inspirada na figura das parcelinhas de ar que a gente vai colocando em posições diferentes aqui, né, está produzindo uma transformação adiabática que é pictórico, né, e aqui é um gráfico. Então, isso aqui é uma representação mais sintética do que a gente estava tratando de uma forma mais didática, assim, com desenho. Então, vamos imaginar que eu saio da superfície da Terra e vou subindo, né? Então, vou me afastando da superfície e vou subindo, cada vez mais profundo no oceano aéreo, né? E aí eu imagino o seguinte, eu
pego uma parcela de ar e vou também subindo com ela. Pego uma porção de ar aqui que está perto da superfície e vou colocando ela em posições diferentes dentro da própria atmosfera. Então, simulando, né, como se fosse um balãozinho ou uma nuvenzinha, enfim. Então, é isso que está aqui, né? Então, está simulando aqui, essa é a transformação adiabática. Então, no nosso caso, a gente tem aqui, então, uma parcela de ar que está com 20 graus, tem lá um certo teor de água nela, um certo teor de umidade absoluta, e conforme a gente vai subindo com ela, a gente vai calculando aqui, né? Vai fazendo a continha para saber qual é a taxa, qual é a transformação que ela vai sofrer, né? Quer dizer, quanto a temperatura vai diminuir conforme eu for subindo com a parcela. Então, essa linha que está aqui em vermelho representa essa transformação adiabática. Essa continha que a gente faz é, se eu for aliviando a pressão conforme eu estou subindo aqui, né? Estou aliviando a pressão, esse alívio da pressão vai produzir uma redução na temperatura. Então, ó, é uma escala de temperatura, saí de 20 graus, de perto da superfície, quando eu estou a 1000 metros, agora está a 10 graus. Não está mais a 20, está a 10, a mesma parcela de ar. Por quê? Porque aliviou a pressão. E agora, se eu subir mais 1000 metros, eu chego aqui no nosso exemplo em 2000 metros e chegou em 0 graus. Tá, ok? E eu posso continuar a fazer esse raciocínio e essa linha vermelha continuaria aqui. Acontece que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Por quê? A partir de um certo ponto, numa certa altitude, começa a acontecer a condensação. Então, é a hora que bateu lá na linha do 100% no diagrama psicométrico. Então, aqui é que acontece uma mágica, né? Acontece uma coisa curiosa nesse trecho, que é nesse ponto. A gente tem que considerar que, a partir daqui, né, daqui da superfície até chegar no nível de condensação, essa transformação adiabática é considerando só o alívio da pressão, né? Conforme eu continuo subindo, né, a partir do nível de condensação adiante, eu continuo considerando o alívio da pressão, evidentemente, mas o resfriamento da parcela é atenuado, não é tão rápido quanto era antes, né? Ele passa a ser um pouco mais, se você olhar aqui, a inclinação mudou, tá vendo? Então, essa linha azul aqui, já não é, aqui era a taxa adiabática seca, a gente fala, e aqui é a taxa adiabática úmida, ou molhada, né, wet. A partir dessa altitude, a gente tem que considerar que, ainda que haja um alívio da pressão e por isso a redução da temperatura, existe a liberação do calor latente. A condensação libera calor latente no ar. Então, se a água estava no estado líquido e passou para o gasoso, ela liberou o calor, esse calor que foi usado para evaporação. E para onde vai ele? Tem que ir para o ar, né? Então, conforme ocorre a condensação produz o aquecimento do ar imediato ali no entorno, né? A gente vai dizer que é o ar da nuvem mesmo, ou daquela parcela de ar. Como é que é, professor? É isso mesmo. A condensação libera energia. Essa energia aquece o ar. Mas, ao mesmo tempo que há uma tendência a aquecer pela condensação, há uma tendência contrária, né, a reduzir a temperatura. Por quê? Por causa do alívio da pressão. Então, é assim, você tem uma transformação que é adiabática seca, né, digamos assim, porque não está considerando a condensação, mas a partir do nível de condensação, em vez de continuar resfriando na mesma taxa que estava antes, né, nessa inclinação aqui, ó, agora é um pouco mais atenuada aqui, ó, resfria um pouco mais lentamente. Por quê? Porque você está tendo um ganho, digamos assim, né, que é a transformação de calor
latente, que está lá na parcela essa energia, né? Ela não sai da parcela, né? Só que agora ela era calor latente, agora passa a ser calor sensível, eu meço com o termômetro, né? Então a temperatura não vai diminuir tão rapidamente quanto estava antes, tá? Mas ainda é adiabática a transformação, tudo bem? Eu não tirei energia de dentro da parcela, aqui no nosso raciocínio a gente está só transformando calor latente em sensível. Então, isso aqui, essas linhas vermelha e essa linha azul, então, né, a taxa diabática seca e a taxa diabática úmida, são resultado de uma conta, né? A gente faz uma transformação, mas ela é hipotética, digamos assim, né? Se eu pego uma parcela de ar com os valores que eu medi aqui na superfície da Terra e recalculo, né, a temperatura dela e a umidade relativa, né, conforme eu vou subindo aqui, né, mudando a altitude, que significa de reduzindo a pressão, né? Vou reduzindo a pressão na parcela e recalculando a temperatura dela. E o que a gente tem aqui, ó, nessa linha roxa, é uma outra coisa. É a taxa de redução da temperatura real. No nosso caso, é uma linha retinha aqui, bem didática, né? Um violeta. Como a gente faz para saber isso? Não tem como calcular, né? Esse vermelho e esse azul a gente fez contas, a gente faz contas. Antigamente fazia a mesma continha, hoje em dia tem software que faz isso, evidentemente. Então, como é que a gente faz isso? Bom, todos os dias a gente solta um monte de balões meteorológicos. São balões que têm uma sonda que mede pressão, temperatura, mais uma umidade, enfim. Mas para nós aqui, no nosso caso imediato, é pressão e temperatura. Pressão para a gente ir sabendo a altitude que ele está, né? E temperatura para poder traçar essa curva que a gente tem aqui. Essa, no caso, é uma curva reta, no nosso exemplo. Então, com a sonda meteorológica, a gente consegue medir, então, a taxa de resfriamento da atmosfera, né, da troposfera, real. E não se iluda, isso é feito pelo menos 2 vezes por dia em todos os aeroportos do mundo, por convenção, né? Em mais uma série de outros lugares, isso é feito, apesar de não ser aeroporto, né? Mas os aeroportos são feitos. Então todo mundo colabora para produzir a informação necessária para ter uma ideia de qualquer situação da atmosfera. Para a aviação isso aqui é essencial, né? Saber se a atmosfera está mais estável, menos estável, e como é que ela está funcionando. Tudo bem? Então a gente tem então nesse diagrama aqui duas curvas. Uma curva que é o real, a realidade, e outra curva que é recalculando a parcela de ar, né, que eu tirei aqui da superfície em diversas altitudes. Nesse caso aqui a gente está chamando de estabilidade absoluta. É a atmosfera que não é propícia a haver a convecção ou a formação de cúmulos. É muito difícil essas nuvens se aprofundarem. Esse dia aqui, na verdade, é a situação do céu de brigadeiro. É um dia que não é propício à formação das nuvens. O aprofundamento delas. Então vamos olhar aqui, que vai ficar mais fácil de perceber na figurinha, ou aqui também daria, mas vamos ver primeiro aqui. Então, quando eu fiz a transformação adiabática, o que eu descobri? Olha só. Quando eu saí aqui da superfície, eu estava a 20 graus do lado de fora da parcela e na parcela de ar. Só que quando eu cheguei aqui, olha só o que aconteceu. Essa parcela de ar está a 0 graus e o ar de fora está a 10 graus. O que acontece? O ar de dentro está com uma temperatura menor que o ar de fora. Ora, então, a tendência é o contrário, né? A tendência é o quê? É que essa parcela de ar esteja com a densidade maior do que essa. Ela tenderia a descer. O impulso seria para baixo. Então, não há razão para haver formação de nuvens. Ó. Então, vamos ver. Qualquer altitude que eu pegar aqui, ó, a minha taxa diabática seca e úmida vai estar sempre com temperaturas que são menores do que a temperatura real do ar. Então não há razão nenhuma para uma parcela de ar subir
ao contrário, na verdade, né? Haveria razão para a parcela de ar, que eu pegar uma parcela de ar daqui e levar para cá, ela vai afundar de volta, ela vai querer voltar para a superfície da Terra, porque ela vai estar a uma temperatura menor que a do ar do ambiente. Então, esta situação, esse estudo sintético, digamos assim, da situação da atmosfera, a gente vai dizer, olha, isso aqui é uma atmosfera estável. Nesse dia aqui, esquece, a gente não vai ter nenhuma tempestade. Céu de brigadeiro. Na verdade, aqui seria um caso, então, até de talvez nem ter nuvem, na verdade. Né? Que é uma situação bem didática aqui, claro, exagerada, digamos assim. Mas é para poder fazer essa nossa explicação aqui. Esse caso aqui seria o oposto, é o caso que a gente chama de instabilidade absoluta. Né? O perfil da troposfera é exatamente o oposto daquele que era... Tudo conspira, né, na situação anterior, para que não houvesse o desenvolvimento das nuvens. Agora a situação oposta, tá ok? Instabilidade absoluta. Bom, então, do lado de cá, a mesma coisa, né? Uma figurinha pictórica, digamos assim, aqui é uma representação mais sintética que um gráfico. Bom, então, temperatura, altitude, você tem que ler isso, né? Entender que é redução da pressão, no fundo, né? Conforme eu vou subindo, vai diminuindo a pressão. Aí a gente soltou um balão meteorológico. Esse balão meteorológico foi subindo, subindo, subindo e foi mandando por sinais de rádio os valores que ele estava medindo. Aqui embaixo a antena foi captando e a gente traçou aqui esse perfil da temperatura conforme a gente vai subindo. Né? Começou em 40 graus, próximo da superfície, e chegou em 10 graus negativos a 4.000 metros. Se você olhar, a primeira coisa que você percebe aqui é que nesse dia, ó, essa inclinação aqui está bem maior do que naquela situação anterior que a gente tinha visto, de estabilidade absoluta, né? Começava aqui em 20 graus, né? Aqui está bem mais inclinado, ó, você para pensar. Esse é um jeito de raciocinar sobre o assunto aqui. Aí a gente faz o quê? Eu pego a parcela de ar e vou subindo com ela. Ela está 40 graus aqui, 40 graus aqui, né? Pego ela e faço de conta que ela subiu. Põe ela aqui, uma parcela de ar aqui da superfície eu levo para 1.000 metros. Recalculando deu 30. Poxa, mas coisa curiosa. Quando eu recalculei, eu descobri que agora, ó, se eu conseguir levar uma parcela de ar que está aqui para cá, ela vai estar com uma temperatura a 1.000 metros que é um pouquinho maior do que a temperatura do entorno. Olha só que legal. Ó, o ar aqui em volta está 28 graus e na parcela está 30. Opa, é aquela situação que a gente estava falando lá no começo, né? Uns minutos atrás. É um balão de ar quente. Essa parcela de ar está funcionando como um balãozinho de ar quente. Ó. Ela vai tender a subir, o empuxo é positivo, vai ser para cima. Ela vai tender a subir porque ela está com a temperatura um pouco maior do que aqui, ó, do que no entorno. Ah, tá. Então vamos tentar ir lá em cima, vamos ver o que acontece. Ó. Quando eu chego aqui, agora ela está 20 graus. E do lado de fora está 16. Opa! Não só está diferente, ó, como aqui é maior, e agora a diferença ficou maior ainda do que antes. Ó. Aqui eram só 2 graus. Agora aqui, ó, a 2.000 metros, a gente já tem 4 graus de diferença. Opa, ficou mais propício ainda a subir. Então vamos levar a nossa parcela de ar a 3.000 metros. 3.000 metros, recalculando, 14 graus. Do lado de fora, o balão mediu 4 graus. Poxa, 10 graus de diferença. Então veja, conforme eu vou subindo, fica cada vez mais propício a subir. Né? Quando cada vez maior o empuxo. Entendeu? É um balão que quanto mais sobe, mais fácil fica subir. Para subir. E tem um outro ganho que a gente deve considerar, que é a partir daqui, do nível de condensação, vai ter a transformação de calor latente em calor sensível. Então, que vai reduzir ainda mais, né,
a perda de temperatura, a temperatura vai diminuir ainda mais lentamente do que antes. Então vamos ver aqui na figura. Ó. Saí da superfície a 40 graus. Quando eu cheguei aqui, ó, em 2.000 metros, eu estou a 20 graus. Acontece que o ar do entorno, né, não o da parcela, o do entorno, está um pouquinho mais frio. Está 16. Certo? Ó. Então, quando a taxa diabática seca está do lado de cá, ó, à direita da taxa que eu medi com o balão, o que acontece? A parcela de ar vai tender a subir. Então, é uma situação que é propícia à formação das nuvens. Aquelas térmicas, lembrando dela, das térmicas? Se as térmicas começam a empurrar para cima, há uma tendência delas continuarem a subir. Quanto mais subir, maior a tendência de subir. Então, um dia que a atmosfera está propícia à formação das nuvens do tipo cúmulos, né? Nesse ponto, a gente já tinha falado na situação lá no slide anterior, né? Quando ocorre a condensação, a inclinação aqui, ó, dessa taxa diabática muda um pouquinho. E além de considerar o alívio da pressão, a gente tem que considerar que há um pequeno ganho aqui com a condensação. Então, quanto maior a condensação nesse caso, mais longe ainda fica aqui, ó. Então, a ideia é quanto mais a nuvem cresce, mais rápido ela vai crescer. E, então, esse é o caso, né, daquela nuvem que a gente já conversou um pouco antes, que é o cúmulo congestus. Quanto mais ele cresce, maior a tendência de crescer. Pelo menos até onde? Até bater lá em cima na estratosfera. Quando a gente chegar na estratosfera, o que vai acontecer? Com essa linha roxa. Essa linha roxa vai fazer assim, ó, vai virar. Lembra? Na troposfera, eu tenho uma redução da temperatura com altitude. E quando a gente chega na estratosfera, ocorre uma inversão, né? Na estratosfera ocorre um aquecimento do ar. Então, o que vai acontecer? As parcelas de ar, uma hora vai bater aqui, vai cruzar uma com a outra, né? A taxa diabática úmida vai cruzar com essa linha roxa em algum lugar aqui lá em cima. Aí a nuvem para de crescer. Então, vamos lá. Então, taxa diabática seca, taxa diabática úmida. Essas duas linhas estão à direita aqui no nosso diagrama. Na situação anterior, de estabilidade absoluta, as duas curvas estão aqui do lado esquerdo. Aqui, ó. Ok? Finalmente, a gente teria uma situação que é mais realista, que é a situação em que você tem camadas na troposfera. A troposfera toda não vale, né? Na troposfera que a gente está falando, tratando aqui. No caso da troposfera é bem comum, né? Muitos dias, muitas situações em que você tenha camadas, algumas mais instáveis, outras menos instáveis. Então essa situação em que depende, a gente chama de instabilidade condicional. Então, vamos pegar aqui, esse é só um exemplo, não quer dizer que todas as situações de instabilidade condicional tenham essa configuração que está aqui, tá certo? Lembrem só que é um exemplo. Bom, então, no nosso exemplo, o balão didaticamente subiu e construiu uma linha retinha para a gente aqui, né, essa linha roxa. Começou em 40 graus na superfície e lá em 6.000 metros, 10 graus negativos. Então, a primeira simplificação aqui é que essa linha está desenhada como uma linha reta. No mundo real, quando a gente mede com o balão meteorológico, essa linha acaba tendendo a ser uma coisa mais sinuosa, né? Às vezes tem até inversões, às vezes até esquenta, depois esfria, enfim, tem camadas mesmo, depende da situação. Então, no nosso exemplo didático aqui, é uma linha retinha. E aí a gente recalculou, pegou a parcela de ar aqui, de 40 graus na superfície, foi aliviando a pressão e calculou, então, a taxa diabática seca, até começar a ver condensação. No nosso caso aqui do exemplo, deu em 2.000 metros, didaticamente, exatamente a 2.000 metros. No mundo real, dificilmente isso aconteceria. E a partir aqui de 2.000 metros,
a taxa adiabática tem que ser considerada úmida, porque a transformação de calor latente em calor sensível, que está aqui, essa linha azul. Então, como é que a gente interpreta? A gente interpreta aqui o diagrama aqui, ele tem duas camadas, ou duas situações bem diferentes. Ó. Daqui até aqui, neste trecho, de 0 até 3.600, 3.700 metros, a atmosfera ela tem um perfil mais estável. Por quê? Está do lado de cá. Ó. As parcelas de ar hipotéticas estão mais frias do que a temperatura real do ambiente, né? do ar ali naquela altitude. Então, as parcelinhas minhas da transformação adiabática estão mais frias. Então, né, aqui nessa porção aqui, até essa altitude, não está propícia a formação de nuvem. Né? O aprofundamento das nuvens vai ser muito difícil. Mas se porventura uma parcela de ar que estava aqui conseguir chegar nessa altitude, ó, em 4.000 metros, o que vai acontecer? Aí sim, aí começa a ver o desenvolvimento da nuvem. Né? A parcela de ar começa a subir como se fosse um balãozinho de ar quente. Ó. Por quê? Porque ó, a parcela de ar, quanto mais sobe, maior a diferença aqui. Ó, mais quente ela está em relação ao ar do entorno. Então, aqui é um balãozinho de ar quente, aqui é um balãozinho de ar frio, tá vendo? Então, por isso que a gente chama que é instabilidade condicional, porque depende, né? Nesse caso aqui, ó, depende. Então, qual porção que eu estou aqui da troposfera para ser mais propício ou menos propício à formação de nuvem. Então, isso aqui é uma situação curiosa e interessante, porque, por exemplo, o relevo aqui vai fazer uma diferença muito grande. No nosso exemplo, 4.000 metros, 3.700 metros, até uma altitude até meio grande. Mas vamos imaginar que fosse menos, né? Se esse cruzamento tivesse uma altitude menor, e eu tiver uma obstrução no relevo, né? Uma saliência no relevo, o ar que está aqui próximo, ou venta, enfim, o ar tem que passar por cima, vamos supor, está ventando regionalmente. Eu tenho uma obstrução. Quando o ar tem que subir aquela montanha, de repente, quando chega o ar que estava aqui embaixo, sobe forçado, né, por causa da montanha e chega na altitude em que passa a ser propício. Então, se o vento traz o ar de baixo uma altitude um pouco maior, né, escoa e é forçada para cima pelo relevo, pode acontecer isso, né, chegar numa altitude em que agora então a gente tem uma instabilidade, né, uma camada que é instável. Aí vai haver formação de nuvem. Isso é muito comum, né? Por isso que é muito comum chuva orográfica, né? Na região onde tem serra, as grandes cadeias, elevações, tá, acontecer isso, haver formação de nuvem associada, né, às cristas das montanhas, das grandes elevações. Um dos fatores é isso aqui, né? Porque a cadeia de montanha ajuda a pegar uma parcela de ar e colocar numa altitude em que agora a atmosfera está instável. Então, a instabilidade condicional. Então, é assim que a gente trata o perfil da troposfera e é assim que se faz, em grande parte, a previsão do tempo. Né? Isso aqui é a chave para... Isso aqui já tem mais de 100 anos, né? Essa técnica é centenária já. Funciona muito bem. Isso aqui funcionava muito bem antes, inclusive, de ter satélite, essa coisa toda. Né? A aviação precede a invenção dos satélites meteorológicos. Né? A gente não sabia, não tinha uma noção do conjunto ainda, por imagem, mas conseguia fazer previsão, usando esse método. Você sabe se o dia vai ter um dia como esse já tem uma chance de ter chuva, né? Vai depender, né? Uma trovoada, por exemplo. Depende, mas aqui é possível. Na situação do slide anterior, ela necessariamente vai acontecer. Você não sabe exatamente em qual lugar, se daqui ou 2 ou 3 quilômetros mais adiante, enfim, já que vai ser exatamente a formação do cúmulo, mas que vão ter vários, vai. E na situação anterior, que era de estabilidade, a gente sabe, se eu soltei o balão meteorológico lá
um certo horário, eu sei que nas próximas horas certamente não vai ter tempestade. Então é isso. Aconselho até, nesse caso, essa aula, olhar duas vezes, voltava naquela aula que a gente falou do diagrama psicométrico e olhar de novo. Então, são os processos, os raciocínios-chave para entender o que acontece na atmosfera. A próxima parte da aula é mais amena, que são os tipos de nuvem, enfim, só dá nome a coisas que a gente já conhece.